Olá, meus amigos. Nós estamos iniciando o estudo sobre o capítulo número 8 do Ceifa de Luz, que é um livro muito bonito, escrito por Emmanuel através do nosso querido Chico Xavier. E nessa lição, que se chama Em Ti Próprio, Emmanuel vai tecer considerações sobre uma carta que o Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12, em que ele diz assim: de tal maneira que cada um vai prestar conta de si a Deus. E aí nós vamos perceber que a dificuldade está em ter entendimento dos nossos deveres, das nossas obrigações, das nossas transformações, e quase sempre a gente vai arrumar justificativa pelas nossas incompetências, nossas inoperâncias, mas futuramente nós temos que prestar conta, porque afinal de contas existe uma lei que rege a nossa vida de causa e efeito, e nós muito bem sabemos disso quando Jesus disse que a cada um é dado de acordo com as suas obras. Então nós temos que construir o nosso espírito em cima de obras boas. De outra forma, nós pagaremos um tributo por infringir a lei divina. E agora eu vou passar para o meu amigo Navarro, meu irmão querido, para ele tecer as suas considerações sobre esse assunto, que é muito interessante. Olá, meus amigos, é sempre uma alegria estarmos juntos novamente para estudarmos doutrina espírita à luz do Evangelho. Essa questão nos remete, evidentemente, à atitude. E para termos atitude aqui no mundo, nós precisamos ter uma base. Essa base, que se sustenta em cima da experiência nossa no desenvolvimento dos nossos espíritos, utiliza ferramentas que o Senhor Jesus vai chamar de talentos na parábola dos talentos. E quando a gente analisa a parábola dos talentos, como bem disse o doutor, nós teremos um dia que prestar conta dos talentos que nós tivemos nas mãos, ou seja, das ferramentas para execução, para atitude, para a construção do progresso nosso e, claro, da sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, a questão é nós olharmos para dentro de nós mesmos e observarmos onde a gente pode melhorar, onde a gente pode se corrigir. Porque, via de regra, a gente gosta muito e tem muita tendência para olhar o próximo e ter solução para a vida do próximo quando a gente não tem solução para a nossa própria existência. Então, em ti próprio significa que a gente precisa vivenciar aquilo que a gente está indicando para os outros, aquilo que a gente está reparando nos outros, em nós mesmos, né? E vale a pena nós nos lembrarmos aqui da orientação do Santo Agostinho, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A, quando ele fala para a gente passar em revista aquilo que a gente é, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente faz, se as pessoas recebendo aquilo que a gente produziu, se não estão sofrendo com isso, se não estão vivendo num mundo mais difícil por conta da nossa atuação. Então, em ti próprio significa que quando a gente fala algo para alguém, que a gente saiba do que está sendo falado, que a gente tenha vivido, mesmo que mentalmente, aquilo que está sendo falado. Quando a gente preconiza isso ou aquilo para alguém, esse ou aquele comportamento, que a gente saiba aquilatar isso com valores da alma, com valores íntimos, porque senão serão palavras vazias e a gente não terá a mínima possibilidade de eco na vida alheia. Então nós precisamos pensar, antes de tudo, de corrigir a nós próprios do que corrigir o próximo, né, doutor? A proposta nossa, em que pese o tempo, é viver os conceitos exarados pelo Evangelho. E, logicamente, a doutrina espírita tem muita explicação, a começar pelo Livro dos Espíritos, com todas as respostas que a gente gostaria de ter para as nossas perguntas, nas mais diferentes áreas. Mas a grande problemática é nós incorporarmos essa verdade em nossos comportamentos.
porque Jesus foi enfático: conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Essa verdade está nos conceitos exarados pelas grandes almas, a começar pelo Cristo, pelo seu Evangelho de luz, pelos Espíritos que vieram trazer a mensagem a Kardec, e exemplos de outros indivíduos que procuraram viver a proposta crística. Agora, há uma diferença muito grande entre a gente recitar aquilo que a gente, entre aspas, decoramos, e a vivência propriamente. Então a gente cita o Evangelho de Jesus, porque a gente leu e coisa e tal, e decorou, e até alguém pode admirar: nossa, mas ele conhece muito o Evangelho, ele deve ser uma criatura especialíssima. Olha, menos. O Emmanuel coloca no início desse comentário dele, no Ceifa de Luz, que a gente fala de compreensão, né? Mas será que nós estamos compreendendo o outro? Fala de ter paciência, né? A gente tem que ter paciência com as pessoas. Mas será que a gente tem paciência com a pessoa? Fala da gente cumprir o nosso dever. Mas será que nós estamos cumprindo os nossos deveres, quais sejam, na área social, familiar, na área, vamos dizer assim, profissional? Será que nós estamos cumprindo o nosso dever? Porque, como disse Jesus, a semeadura é livre, a colheita é certa, a cada um será dado de acordo com as obras. Então tem muitas pessoas que passam pela vida e ficam apenas com a proposta de fazer, de se transformar, mas continua com as suas compulsões, com seus vícios, com as suas falhas, e o tempo vai passando. Ontem mesmo a senhora foi lá no Francisco de Assis conversar comigo, e a preocupação dela é um filho de 33 anos que está no alcoolismo, e não trabalha, não faz mais nada e não quer mais nada da vida. Ele diz: não, minha vida não tem sentido. E bebendo todos os dias. Quer dizer, esse vício vai consumindo essa criatura, vai fragilizando seus neurônios, e mesmo porque amanhã, se ele quiser dar uma mudada na vida, ele vai ter dificuldade. Então a gente precisa fazer uma reflexão sobre aquilo que a gente precisa mudar e buscar essa mudança. E tem jeito. Quando a gente quer, a gente arruma um jeitinho. Para nós nos aliviarmos das nossas compulsões, primeiro, precisamos ter entendimento do mal que aquilo está nos fazendo. Segundo, nós precisamos desejar, muito além de querer, mudar. E terceiro, procurar ajuda. Então tem milhões de oportunidades e de ajudas no sentido da gente se construir. Jesus mesmo veio à Terra com essa proposta de nos ajudar. Imaginemos se nós vivêssemos assim, por conta da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, mas não tivéssemos um parâmetro que dissesse: olha, o caminho é esse, ficássemos perdidos. E Jesus veio dizer: olha, é assim, assim, assim. Agora, se a pessoa não resolve mudar e fica sempre no assim mesmo, amanhã vai ter problema, não vai, Navarro? Com certeza, com certeza. Allan Kardec, quando ele começou a se envolver com os ensinos dos Espíritos, que ele foi identificando os Espíritos e produzindo o Livro dos Espíritos, ele trouxe para nós outros, naquilo que nós conhecemos e está no Livro dos Espíritos, a escala espírita. Nós somos todos espíritos criados simples e ignorantes e somos destinados à perfeição. Isso, claro, justifica a justiça divina, a bondade divina, a perfeição divina. Mas Kardec percebeu muito facilmente que os espíritos desencarnados, que são as almas dos encarnados, né, depois da vida física, eles são muito diferentes entre si. E ele separou em 3 grupos para nossa orientação a respeito da posição dos espíritos e, consequentemente, a nossa própria posição na escala espírita. Ele separou em 3 grandes ordens. Na primeira ordem, só uma classe de espírito, que são os espíritos puros. Aqueles que já atingiram a perfeição, segundo a gente pode imaginar nesse momento, né?
Na segunda ordem, ele colocou 4 tipos de espíritos. São aqueles espíritos que já desejam o bem, trabalham para o bem, gostam do bem. Eles erram ainda, mas sem a intenção do erro, porque não sendo perfeitos ainda erram. Na terceira ordem, tem 5 classes de espíritos. E o nosso planeta, que é um planeta de expiação e prova, ou seja, dos espíritos que estamos ainda no início da escala do progresso, nós, a maioria esmagadora de nós outros aqui na Terra, estamos na terceira ordem. E nessa terceira ordem, uma das 5 classes de espíritos que Kardec elenca é a dos pseudo-sábios. São aqueles espíritos que têm solução para tudo. São aqueles espíritos que são donos da verdade. São aqueles espíritos que acham que entendem de tudo, que sabem de tudo e têm solução para tudo, mas não têm solução para si mesmo, tanto que estão na terceira ordem. Então nós ainda carregamos aqui na nossa existência, né, um pouco dessa questão do pseudo-sábio. Nós sabemos dar solução para os problemas dos nossos familiares, dos vizinhos, dos colegas de trabalho, da economia local, dos problemas da sociedade, da economia global. Nós sabemos dar solução para tudo. Só não sabemos solucionar os nossos próprios problemas, porque justamente a gente não se identifica com a nossa própria essência por falta de olhar para dentro de nós mesmos. E aí a gente vai interferindo na vida alheia com um impacto ainda muito desastroso, porque em achando que está dando bons conselhos, que está dando boa orientação, muitas vezes a gente está desencaminhando as pessoas, justamente por não ter vivido aquilo que a gente está falando, por não colocar em prática aquilo que a gente está falando. E olha, meus amigos, que estou falando para mim mesmo, porque eu, como palestrante, como orador espírita, sou cheio de preconizar o que o Evangelho e a doutrina diz, mas colocar em prática mesmo é difícil. Mas é assim que funciona. Nós temos que falar e tomar contato para entronizar isso no nosso entendimento, para que a nossa consciência, né, no momento adequado, fale mais alto, porque a consciência sempre vai chamar a nossa atenção, né? A nossa consciência sempre vai nos alertar. E uma vez perpetrado o erro, mais cedo ou mais tarde virão o sentimento de culpa, o remorso, o arrependimento, que são estados conscienciais produzidos pelos nossos desatinos em relação à lei de Deus, que está na nossa consciência. Então é preciso prestar muita atenção, e já estamos atrasados nisso, naquilo que nós estamos fazendo. Mas tudo aquilo que a gente faz passa pelo pensamento, pela casa mental. Então é preciso pôr a casa mental em ordem, é preciso começar a pensar como o Senhor Jesus nos orienta, porque Ele é o guia e modelo da humanidade, e tudo aquilo que Ele pede para a gente fazer tem a ver com o bem do próximo, que será naturalmente o nosso próprio bem, pela própria lei de causa e efeito que o doutor colocou aqui para nós. Então, façamos um exame de consciência. Qual é o nível? Será que eu tenho solução para tudo, mas não tenho solução para os meus problemas? Será que eu tenho solução para qualquer situação, para qualquer condição de quem quer que seja, mas ao mesmo tempo não consigo resolver os meus próprios problemas? Nós precisamos nos questionar nisso, né? E sobre isso, para a gente começar a descer do pedestal que nós nos colocamos por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade, que são os dois grandes, junto ao egoísmo, os grandes empecilhos para o nosso progresso aqui na Terra. Então, quais têm sido as soluções que nós temos dado para os nossos problemas, antes de dar solução para os problemas alheios? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para a gente mesmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a lição a paciência, o benfeitor começa dizendo que a dor é reservada aos eleitos do Senhor. Assim, a princípio parece um absurdo, né? Os eleitos do Senhor têm que ter dor. Não, não é bem assim. É que todos nós somos eleitos do Senhor. Todos nós somos filhos, Deus nos ama irrestritamente. Se eu falar infinitamente, eu daria uma quantidade, não, eu estou falando irrestritamente, que o amor divino é incomensurável. Mas Deus também tem a preocupação de nos educar, de nos orientar para que a gente faça as coisas certas. E às vezes, quando a gente não observa aquilo que nos é colocado, Ele coloca uma dor
para nos levar à reflexão, levar à mudança, à transformação. O próprio Ezequiel, que é um profeta bíblico, ele dizia à época: meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Ou seja, Deus não quer que a gente sofra, mas quer que a gente mude. Agora, as pessoas têm oportunidade de mudança, o mérito, como o Naval falou no começo da nossa fala, aqui do nosso bate-papo, falando sobre os talentos. Às vezes a pessoa tem todos os talentos, mas não usa, e depois vai ter consequência. Então, aí vem a dor. Ontem mesmo uma moça me procurou, está tendo uma degeneração dos nervos, perdendo a força muscular. E estava tão desesperada, porque ela já estava se vendo em cima de uma cadeira de roda, de uma cama, que não tem muito sentido, a gente tem que lutar. Às vezes tem, por caminhos que às vezes a gente até desconhece, vem a cura ou vem um tratamento. A medicina está evoluindo muito, às vezes amanhã ou depois tem um recurso que a gente às vezes desconhece hoje, e ela poderá até ficar curada ou minorizada do seu problema. Mas o desespero dela era a dor emocional da alma de saber que ela iria ficar paralítica. Mas a gente sabe que muitos espíritos tiveram tantas condições no plano físico, em outras experiências pretéritas, passadas, e acabaram por espezinhar os outros. Ao invés de ajudar, sacrificaram as criaturas. E tinham noção, porque a lei divina, conforme a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, está na nossa consciência. A gente sabe que não pode e não deve fazer qualquer tipo de agressão a quem quer que seja. Mas a gente faz, porque vem o orgulho, vem a vaidade, vem a prepotência, a presunção e assim por diante, e a pessoa faz, castiga a outra, violenta a outra, e está tudo certo. Hoje nós temos, até fizemos um papo do bem com uma promotora, ela falando sobre a agressão dos homens às mulheres. É um absurdo um homem se prevalecer da força física e agredir a própria esposa, e às vezes tem outras conotações aí com a própria família. Segundo Emmanuel, talvez essa pessoa precise sentir na pele a dor, a dificuldade para poder valorizar comportamentos equilibrados, concentrando com a proposta divina. Então, talvez agora, a pessoa sofrendo, ela vai acordar para essa realidade. Tem que fazer o bem nessa existência, senão vai para outra com sofrimento, para entender que tem que fazer o bem, para lá na frente começar. Então seria muito melhor hoje a pessoa entender, conforme o Naval explicou, são os espíritos imperfeitos. E para melhorarmos, o recadinho de Jesus é fazer o bem. Passai à minha direita, vós que fizesse o bem. À minha esquerda, vós que deixasse de fazer o bem. Então a proposta é fazer o bem. Não é ficar apenas não fazendo o mal. Eu não faço mal para ninguém, já está bom. Não, isso não está bom. Bom para quem? Para ninguém. Não fazer o mal, mas não faz o bem. A proposta é fazer o bem. Aí sim, nós estaríamos fazendo alguma coisa em prol de alguém. Então o bem é tudo que é útil a benefício do outro. Tem milhões de maneiras de fazer o bem. Agora, aproveitemos a oportunidade. Como diz o Paulo, nós vamos ter que prestar conta a Deus, que chegando ao plano espiritual, vamos perguntar o que você fez da sua vida. Não vai perguntar a religião, não vai perguntar o título, não vai perguntar o nome, vai perguntar apenas, meu irmão, o que é que você fez da sua vida? E aí vai ficar complicado, porque quem não fez o bem, e pior ainda, quem fez o mal, vai ficar mais difícil, não é, Naval? Verdade, e nessa linha de raciocínio, a gente precisa se lembrar aqui daquilo que Kardec traz na quarta parte do Livro dos Espíritos, né? A quarta parte do Livro dos Espíritos está destinada ao estudo das esperanças e consolações. E se existe uma coisa que é natural em nós, um anseio natural, é a busca pela percepção da felicidade. Quem de nós não quer ser feliz? A gente até indica para os outros o caminho para elas serem felizes quando a gente mesmo não achou o nosso. Mas vale a pena a gente estudar aqui a questão dos 920,
que é a que abre a quarta parte do Livro dos Espíritos. E é onde Kardec pergunta se existe uma possibilidade de nós sermos felizes por completo aqui na Terra, se tem alguém que possa se dizer feliz por completo na Terra. Os benfeitores espirituais disseram que não é possível, porque este aqui é um mundo de expiação e prova. Ou seja, aqui quem não está em prova está em expiação, e quando não misturados os dois. Mas que nós temos o dever de diminuir as nossas necessidades de provas e expiações, para que nós possamos perceber a felicidade tanto quanto é possível nesse mundo na Terra. O que os benfeitores estão falando para nós? Para nós nos corrigirmos, para nós nos modificarmos, para não termos necessidade de expiarmos. O que é a expiação? É a correção daquilo que nós fizemos de errado. É a correção daquilo que degringolou com a nossa atuação, do mal que nós praticamos, daquilo que nós destruímos. Expiação é passar por aquilo que nós fizemos passar. E provação? Provação é quando a gente aprendeu a lição na teoria, mas precisa colocar ela em prática para sedimentar, para ratificar o aprendizado, que é isso que o doutor está falando. Da gente viver aquilo que precisa ser vivido para deixar o progresso garantido no nosso mundo íntimo. Então nós viemos a esse mundo físico com uma proposta reencarnatória para consertar o nosso espírito. Então nós trazemos os talentos, estamos num campo de luta, né, para modificar nós outros. Qual que é a senha para o progresso? Porque se eu tenho que me modificar, eu tenho que colocar novos valores em ação. Eu tenho que colocar novas atitudes no meu comportamento diário. Ora, a senha é o próximo, é a solução para a minha vida, o próximo. Mas eu não posso julgá-lo e muito menos condená-lo. Tanto que o Senhor insiste muito nisso no seu Evangelho. Não julgueis, porque da forma que usardes para julgarem, serão julgados. Ora, o que é que eu preciso fazer então? Uma vez que eu desejo a felicidade, eu desejo o céu, eu tenho que dar a felicidade e o céu para aqueles que convivem comigo. Então, o crescimento nosso passa pela atitude de ajudar as pessoas a serem felizes. E com isso eu vou diminuindo a minha necessidade de provas e diminuindo, evidentemente, a minha necessidade de correção das coisas erradas, a prática do bem. Mas tudo isso está dentro de mim mesmo. Se eu não colocar a casa em ordem, se eu não extirpar de dentro de mim as inclinações infelizes, e são fáceis de serem percebidas, né? Ensino o Livro dos Espíritos, quando se estuda o conhecimento e o esquecimento do passado, basta observar o que nós somos hoje, o que nós fazemos, que já dá para a gente ter noção de que tipo de espírito somos ou fomos no passado, pela própria inclinação nossa, as nossas tendências. E aí fica fácil a gente corrigir, né? Observando em nós o que nós somos ainda em termos de espíritos imperfeitos, fica muito mais fácil um planejamento para o futuro, e volta na questão do Santo Agostinho, né? O se observar que eu estou errando desta forma hoje, me propor amanhã não errar mais. Obras no bem, sempre visando o próximo. Interessante a gente frisar que o nosso Paulo de Tarso, São Paulo, né? Ele disse assim: deixemos o arrependimento das obras mortas e busquemos a perfeição. Todos nós temos que arrepender das nossas obras mortas, porque senão nós vamos ficar sempre achando que nós estamos fazendo certo e é assim mesmo, e justificando. Quando o Cristo disse assim, que a sua palavra seja sim, sim, não, não, o que passa disso provém do maligno. Então, quando a gente tiver essa consciência do erro que nós nos permitimos, vamos refazer a caminhada, porque tudo se repete. O sol não nasce todo dia? Não tem uma noite logo mais? Não tem as 4 estações? Tudo vai se repetindo. Os nossos erros também. Nós não podemos bater no peito, não, eu não erro mais. Agora eu estudei o Evangelho, estudei a doutrina, eu sei o que é certo e eu não vou errar mais. Olha, meu irmão, se você falou isso, é um ledo engano, porque a gente vai errar. Porque ainda somos muito ligados atavicamente ao passado, e ali nós temos no arquivo do nosso inconsciente as sombras.
que ainda ele exerce um domínio sobre a nossa vida em 80%. Então, a nossa consciência é apenas 20%. Por isso que o Paulo falava, infeliz homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Então, é muito difícil a gente manter essa linha de acerto, acerto, acerto. Ótimo, vamos nos esmerar para isso. Mas se errou também, a proposta é perdoar. Se nós temos que perdoar os outros, vamos nos perdoar também. Agora, perdoar-se não significa se justificar no erro e perseverar. Pelo contrário, eu errei, tenho consciência disso. Vou procurar fazer tudo e mais alguma coisa para não errar mais. E eu entendo que um dos grandes recursos para a gente errar menos é fazer o bem, trabalhe no bem. Porque ali nós vamos contar com tanta ajuda de espíritos amigos, nós vamos também já nos condicionando medularmente para fazer o bem e não o mal, porque a grande problemática nossa é o mal que a gente vem a fazer. Se nós não estamos fazendo o mal e ainda fazendo o bem, melhor para nós. E quem está no bem está envolvido com pessoas do bem. E quem está no mal está envolvido com pessoas do mal, quer sejam encarnadas ou desencarnadas. Então a proposta nossa é viver o bem, fazer o bem. O Chico colocava com muita propriedade, façamos todo o bem possível hoje, porque amanhã ele, o bem, será o nosso único advogado. Abraço a todos, encerrando nosso programa. Até a semana que vem com mais uma luz do Evangelho, estudando nosso livro lindo, Ceifa de Luz.